Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje estamos aqui para mais um experimento de física moderna, um dos experimentos mais bonitos que nós temos na física moderna. É o experimento de Millikan, em que ele utilizou um sistema extremamente engenhoso, que envolvia um pouquinho de mecânica dos fluidos e eletricidade, para encontrar estatisticamente o valor da carga elétrica fundamental do elétron. Então, para isso, o que ele fez? Ele pegou uma gotícula de óleo que foi provocada por um borrifador, por um nebulizador como esse daqui, que produz névoas, nuvens de gotículas de óleo extremamente pequenas, microscópicas. Aí essas gotículas, quando estão caindo, elas caem com uma velocidade terminal. Bem? Aí ele percebeu que se essas gotículas forem posicionadas entre as placas metálicas de um capacitor, se essas gotinhas elas não estão eletricamente carregadas, então o que acontece? Elas não são afetadas pela ação do campo elétrico. Agora, seja por atrito no bico do nebulizador, ou seja, por qualquer outro processo que ionize essas gotículas de óleo, então essas gotículas de óleo, que têm massa e que passam a ter carga elétrica, ficam suscetíveis à ação de um forte campo elétrico. Então, no caso, ele utilizou uma fonte de raio-x para poder ionizar essas gotículas de óleo. E essas gotículas de óleo, uma vez ionizadas, quando estavam caindo em queda livre, na ação do campo elétrico provocado pelas placas do capacitor, começavam a subir, uma velocidade terminal também de subida. E ele percebeu, a partir de alguns cálculos matemáticos que levavam em consideração o movimento livre médio dessas gotículas no ar, porque nós estamos falando de gotículas microscópicas, então se elas forem muito pesadas, elas caem rapidamente. Agora, se elas forem leves em demasia, à medida que elas vão caindo, elas vão colidindo com as partículas do ar que estão no meio e tendo um movimento caótico, né? Que não é uma linha reta. Então, ele percebeu que para um conjunto de gotas que não eram nem muito grandes nem muito pequenas, a soma dessas velocidades de queda e de subidas eram diretamente proporcionais à quantidade de carga carregada por essa gotinha. O aparato que nós vamos estar utilizando para fazer esse experimento é um kit da Pasco, o AP8210, que é esse que está aqui, vocês estão observando. Estaremos utilizando duas fontes de eletricidade. Isso aqui é uma fonte de eletricidade de corrente contínua de 0 até 500 volts. Essa aqui é uma fonte de corrente contínua também, com uma voltagem de 0 a 24 volts. Aí nós temos o aparato, que eu vou apresentar para vocês com mais cuidado, e nesse aparato nós temos uma chave que faz a comutação entre o capacitor desligado, capacitor ligado negativamente, ligado positivamente. Ou seja, nós invertemos as cargas que estão aplicadas nas placas do capacitor. Tudo bem? Então vamos para a montagem do aparelho. Nós vamos iniciar com a montagem elétrica. Tá? Então, eu quero chamar a atenção de vocês que esse aparato, ele está muito bem explicado no manual de instruções que eu compartilhei para vocês na área de downloads da nossa plataforma. Tá? Então, ele possui dois terminais para serem ligados a um ohmímetro e dois terminais para serem ligados às placas do capacitor, sendo que o que vocês estão vendo aqui imediatamente é a placa de baixo do capacitor. Vocês estão vendo uma fonte radioativa de tório 232, tá bom? Aqui nós temos uma chave. Essa chave ela controla o processo de abertura do capacitor para a entrada das gotas. Quando ela está na posição superior, ela controla o processo de ionização. Então a fonte radioativa de tório fica exposta, tá? Ionizando as gotículas de óleo, e na parte de baixo da chave nós estamos com a ionização desligada, com a câmara fechada, em condições de fazer as medidas. Então as medidas são feitas nessa posição.
Legal? Então vamos energizar o sistema. Tá? Primeira coisa que nós vamos fazer é utilizar cabos de Pornes, como esse daqui, que vocês já conhecem do experimento passado. E vamos ligar a placa negativa do capacitor, que é essa que vocês estão vendo aqui, ao terminal negativo da fonte. Na sequência, nós vamos utilizar um segundo cabo de prova para conectar a placa de cima ao terminal positivo. Então observe que aqui nós temos uma fonte simétrica, onde do centro para a esquerda nós temos 50 volts, de 0 a 50 volts, do centro para a direita 0 a 500 volts. Temos também uma fonte auxiliar de corrente alternada que não vai ser utilizada nesse experimento. Isso aqui é uma fonte padrão da Páscoa. Na sequência, utilizando os cabos de Pornes, nós vamos conectar os terminais do ohmímetro a esses terminais que estão na parte superior do aparato. Qual é a importância de fazer essa conexão? Essa conexão, ela está ligada a um resistor, que é o resistor de lastro. É esse resistor que impede que nós sejamos machucados por uma tensão tão elevada de 500 volts, fazendo com que a corrente elétrica que possa passar pelo circuito seja extremamente baixa, certo? Aí quando ela está ligada aos terminais do ohmímetro, ela é uma grandeza termométrica e ela informa a partir dessa tabela que está aqui no aparato o valor da temperatura da sala. E a temperatura da sala é uma das variáveis que entra naquela equação que Millikan utilizou para fazer o cálculo da carga elétrica carregada. Então, neste momento, nós estamos com uma resistência elétrica de 1,749 megaohms. Aí, aqui a partir da tabela, 1,750, então está entre 1,736 e 1,774. Então, nós estamos numa temperatura entre 30 e 31 graus Celsius. Dia quente hoje, um dia quente de primavera, ok? Pois bem, se porventura a temperatura da sala for mudando, nós vamos acompanhar isso a partir do ohmímetro. Então, feitas as conexões elétricas, tá? Só lembrando, temos mais uma conexão que nós não fizemos ainda, que é a conexão da lâmpada. Então nós vamos conectar por meio deste cabo a lâmpada halogênica que está aqui dentro. Então, terminal negativo, terminal positivo. Ok? E vamos energizar a linha. Então, com o potenciômetro totalmente zerado, nós vamos ligar a fonte e vamos girar o potenciômetro até atingir uma voltagem de aproximadamente 9, não mais que 10 volts. Então, à medida que vocês vão fazendo isso daí, vocês vão vendo que a lâmpada ela vai se acendendo. Na sequência, vamos certificar que o potenciômetro da fonte esteja zerado, vamos ligar a fonte. Tá? Então, eu tenho uma chavinha, quando ela está na posição 50 volts, ela vai variar de 0 a 50 volts nos terminais da esquerda. Quando você aperta esse botãozinho, que essa luzinha se acende, ela está mandando de 0 a 500 volts nesses terminais aqui. E nós controlamos a partir da chave. Tá? Então nós vamos aplicar uma voltagem de aproximadamente 500 volts. É a voltagem necessária para criar o campo elétrico mínimo para a gente poder movimentar as gotas. Aí, por uma questão de segurança, vou apertar esse botão para ele manter até no máximo 50 volts, para mim poder fazer a manipulação. Ok? Então vamos para a montagem mecânica do aparato. Então o aparato já foi montado. Então aqui nós temos a placa inferior do capacitor, a fonte radioativa de táurio, a chave em que nós controlamos a posição para a ionização e para o spray.
Então, na sequência, nós vamos utilizar esta peça, que é um separador, tá? Que ele vai ficar entre a placa superior e a placa inferior. E ele tem uma distância específica que nós devemos medir também. Nós fizemos a medida com um paquímetro e nós vamos informar para vocês qual é o valor dessa medida, tá bom? Então, nós vamos conectar essa peça com a janelinha voltada para o microscópio. Então aqui nós temos um tubo de um microscópio, onde aqui nós temos a objetiva e aqui nós temos a ocular. Então posicionamos o separador, tá? Aqui nós temos um pininho que faz a conexão elétrica entre a placa de baixo e a placa de cima. Nós temos a placa de cima do capacitor, tá? Com um pequeno furinho no seu centro. Nós vamos posicionar ele na parte de cima, tá? É natural que ele fique levemente levantado, porque nós temos um terminalzinho de contato ali embaixo. Aí na sequência nós colocamos a cúpula. Na cúpula nós temos duas aberturas, uma que vai para o iluminador e a outra que vai para o microscópio. E ela se encaixa nesta forma, tá? Aí ele está quase pronto para a gente poder fazer a nebulização, tá certo? Mas antes disso, eu tenho que me certificar do nível com que o aparelho se encontra. Então aqui do lado nós temos um sistema de nível, um sistema de bolhas, tá? Em que nós fazemos o ajuste do nível do aparelho, tá? Então nós, utilizando esses parafusos do pé do kit, nós regulamos o nível do aparato. Por quê? Se ele estiver desnivelado, as gotículas, quando elas tiverem que passar por aquela pequena abertura fininha que nós temos por onde elas passam, elas batem na parede e não caem. Então o aparato tem que estar bem nivelado. Certo? Pois bem, feito isso, o que nós temos que fazer? Nós vamos utilizar um pequeno fio de fibra ótica, bem fininho, para nós localizarmos o plano focal. O plano focal por onde as gotículas vão cair. Então eu vou introduzir esse pininho de fibra ótica nesse furinho onde as gotinhas caem. Então neste momento nós olhamos a partir do microscópio e aí corrigimos o foco da retícula graduada a partir da ocular. A retícula graduada entrando em foco, agora nós corrigimos o foco de onde as gotículas vão cair, utilizando a objetiva, girando esse botão aqui. Ótimo. Pois bem, então eu tenho que ter certeza que eu estou focalizando bem essas gotinhas. Mas como que eu vou focalizar as gotinhas se elas estão flutuando? É claro que não dá para fazer isso daí. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos localizar o plano focal usando um fio de fibra ótica, tá? Um fiozinho de fibra ótica bem fininho que vai ser introduzido no caminho óptico, por onde está a amostra, tá? Então, vocês estão enxergando a retícula do microscópio, tá? Lembrando que aqui nós temos um tubo do microscópio, aqui nós temos a ocular, aqui nós temos a objetiva, aqui nós temos o sistema onde a luz vai passar e o iluminador. Então, se eu mexer na objetiva, eu mudo o plano focal daquela retícula graduada que está lá atrás. Então ele fica mais visível ou menos visível, como vocês estão vendo aí. Tá vendo? Então eu tenho que ajustar a ocular até eu conseguir obter a melhor nitidez possível na retícula graduada. A retícula graduada é como se fosse um papel milimetrado, tá? Então, aí eu vou colocar o filamento de fibra ótica. Aí a hora que eu inserir a fibra ótica, vocês vão ver que ele vai aparecer no campo visual. Olha lá, estão vendo? A fibra ótica. Então, neste momento, se eu mexer na objetiva, eu deixo a fibra ótica mais focada
ou menos focada, tá vendo? Ela está completamente desfocada agora. Eu vou mexer na objetiva. Ó, ela desfocou de novo, tá? Então eu vou focalizar mais uma vez. Ó, o filamento de fibra ótica está bem nítido, tá? Então é que nem um plano focal, onde as gotinhas passarem. Então, perceba que nessa movimentação, infelizmente, eu acabei tirando de foco a retícula graduada. Então eu mexo no ocular até ela entrar em foco. Tá vendo? Então o sistema está bem focalizado, tá? Então significa que quando as gotículas passarem por aquele plano, elas vão ser registradas. Aí nós retiramos essa pecinha, conectamos aqui do ladinho no encaixe especial que ela tem. Aí o aparato está pronto para receber a nebulização. Tá? Então nós vamos colocar a tampa de acrílico na parte de cima. E aí nós vamos bombear o nebulizador algumas vezes até sair uma névoa forte e uniforme a partir do seu bico. Ok? Então, apertamos 1, 2, 3, 4. Opa, agora começou a sair um jato forte e contínuo. Aí, colocamos a chave na posição Spray Droplet e borrifamos uma vez. Neste momento, nós mandamos a chave para a câmara de ionização, na parte de cima, e colocamos a espuma e fechamos. A função da espuma é impedir que ocorra turbulência dentro do capacitor. Neste momento, já se passaram 5 segundos de ionização, nós fechamos a câmara de ionização, ela está completamente selada, e aí nós vamos começar a observar as gotículas caindo. Nebulizando. Tampando. Ionizando. Fechando. Para cima. Desliga. Para cima. Desliga. Para cima. Desliga. Para cima. Desliga. Para cima. Desliga.
para cima, desliga, para cima, desliga, para cima, desliga, ionizando mais uma vez. Fechando, para cima, desliga, 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 para cima, desliga.